Olá pessoal, meu nome é Fabrício Guimarães, eu sou professor aqui da Academia do Project e hoje a gente vai criar um projeto do zero no Project. Literalmente eu vou abrir o Project, criar um projeto vazio e a gente vai começar o passo a passo de criação de um projeto dentro da ferramenta. Para isso eu elaborei um projeto exemplo e criei um documento, que é um e-book, com todo um referencial teórico para ajudar você a entender algumas coisas no decorrer desse passo a passo. Então procura aí na descrição do vídeo esse link, faz o download do material e volta para cá. Porque agora a gente já vai direto para a apresentação do projeto exemplo e em seguida a gente abre o project e começa a criar o projeto. Beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, agora eu vou fazer uma breve apresentação do projeto que a gente vai criar do zero lá no project. Tá joia? Então que projeto é esse? O projeto trata-se de uma reforma residencial que vai começar no dia 14/8. Os objetivos do projeto são trocar toda a fiação elétrica e refazer a pintura interna da casa, tá bom? E em seguida a gente vai ter os grupos no qual a gente vai dividir esse projeto, que são 4. A gente vai realizar os orçamentos e contratar, realizar instalações elétricas, pintura e a etapa de finalização. Esses são os grupos que eu estruturei o projeto. A estrutura básica do projeto, então, vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter o orçamento contrato, onde a gente vai realizar orçamento de elétrica, orçamento de pintura e o contrato assinado. Em seguida, os serviços de instalações elétricas, remoção da fiação, passagem da nova fiação, instalação de tomadas e interruptores e instalação de lâmpadas e luminárias. Em seguida, a gente vai para os serviços de pintura, que são os serviços preliminares, pintura do teto e pintura da parede. E a última etapa, a finalização, que é a limpeza e a conclusão da reforma. Todas essas tarefas aí que ficaram com a borda tracejada são marcos do nosso projeto, que vocês vão entender quando a gente for lá para o ambiente do project. Em seguida, nós temos agora a tabela que vai mostrar tanto a duração das tarefas, como as tarefas que são predecessoras. Essa planilha ela vai estar disponível aí para vocês junto com o e-book, que vocês podem baixar com o referencial teórico para entender algumas ações que a gente vai fazer lá no project. E também nós teremos aqui uma planilha que eu vou informar os recursos que vão ser utilizados no projeto, qual que é o tipo do recurso. Lembrando que são 3 tipos de recurso: trabalho, material e custo. E no e-book eu também falo sobre a especificação de cada tipo de recurso que a gente pode trabalhar no project, as unidades dos recursos do tipo material e a taxa padrão, que é o custo de cada um desses recursos. Tá joia? E por fim, a gente tem a planilha onde eu vou informar para vocês quais são as atribuições de cada recurso para as tarefas. E aí vai ficar um pouco mais fácil para a gente já atribuir cada recurso para cada uma das tarefas do projeto. Tá joia? Então, o projeto que a gente vai criar é esse. Agora a gente já pode ir lá para o project, onde a gente vai conseguir começar a criar um projeto do zero, onde com certeza você vai aprender muita coisa. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos começar agora a criação do nosso projeto do zero no Project 2016. Eu vou abrir aqui o software no meu computador e é a primeira vez que eu estou abrindo ele, então provavelmente se você acabou de instalar o Project, você também vai ver as mesmas coisas que eu. Se você já tem o software instalado no seu computador, talvez uma configuração ou outra esteja diferente, mas de modo geral é basicamente a mesma coisa. Assim que a gente abre o Project, a gente vem para essa tela inicial, onde a gente vê aqui do lado esquerdo alguns arquivos recentes, do lado direito a gente pode criar um projeto vazio ou então abrir um projeto a partir de um modelo. No nosso caso, como a gente está criando um projeto do zero, eu vou abrir um projeto vazio. E se você está utilizando o Project pela primeira vez, provavelmente você está vendo essa cara aí exatamente igual a que está na tela do meu computador. Então, pessoal, o Project ele é dividido em guias. Se você já utilizou o Excel, o Word, o PowerPoint, você vai ver que tem uma familiaridade aí com a cara dele para os outros softwares. Então a gente tem aqui as guias principais, que são as guias tarefa, recurso, relatório, projeto e exibir. Essa última guia aqui ela é uma guia dinâmica. Dependendo do que tiver selecionado dentro do project, essa informação que aparece aqui dentro vai mudar. Então, se eu tiver lá na minha planilha de recursos, se eu tiver nos meus relatórios ou em algum outro local, as informações que eu vou ter aqui vão ser um pouco diferentes, tá bom?
Então eu vou voltar aqui para a guia tarefa. Outro ponto importante é que eu tenho aqui a guia arquivo que me leva para o backstage, que é a parte de trás do project, onde a gente pode acessar algumas informações, criar um novo arquivo, abrir, salvar, imprimir, exportar e assim por diante. Uma coisa que a gente vai utilizar bastante aqui é opções, que aqui a gente consegue fazer umas configurações no project. Uma vez ou outra a gente vai acessar aqui, tá joia? Então vou fechar e logo mais abaixo a gente tem essa área aqui, que é a linha do tempo. A gente mais para o finalzinho da criação do projeto, a gente vai dar uma olhadinha nessa linha do tempo. Aqui do lado esquerdo eu tenho um formulário de tarefas, que é onde a gente vai listar as tarefas do nosso projeto. E aqui do lado direito tem aquilo que mais chama a atenção das pessoas que estão entrando no mundo do project, que é o gráfico de Gantt. Tá bom? E logo mais embaixo a gente tem a barra de status. Tranquilo? Então, pessoal, depois que a gente abrir o project, que ele está aqui em branco, a gente já vai começar a inserir as tarefas, certo? Errado. Primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o calendário do nosso projeto e depois definir uma data de início do nosso projeto. Depois que a gente fizer isso, é que a gente vai começar a listar as tarefas do nosso projeto. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, ajustar as informações do calendário do projeto. Então eu vou vir aqui na guia Projeto e alterar período de trabalho. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que você vai informar para o project várias datas que são feriados, folgas, recessos e ainda você vai fazer o ajuste do seu horário de trabalho padrão. O project ele vem com um horário de trabalho padrão das 9 às 12 e das 13 às 18. No nosso caso, a gente vai fazer uma mudança aqui. A gente vai trabalhar das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Só para eu mostrar para vocês como é que a gente faz essas alterações. E a gente pode inserir aqui nessa guia exceções, feriados, folgas ou recesso. Então a gente vai inserir aqui, por exemplo, ó, independência. Independência, ela acontece no dia 7 de setembro. Então vou colocar aqui 7/9. Começa e termina no dia 7/9. Vou colocar aqui também finados. Finados acontece no dia 2/11 e termina no dia 2/11. Vou colocar aqui também república, que é a proclamação da República, que é no dia 15/11. Vou colocar aqui um recesso, de fim de ano, que vai acontecer do dia 24/12, agora vai mudar aqui o concluir, até o dia 31/12, tá bom? Olha só, cadastrei alguns feriados, recessos ao meu projeto, e aqui você vai ter essa informação de antemão, antes de iniciar o seu projeto, você pode inserir essas informações aí, tá bom? Então, quando você olha esse calendário aqui, você vai ver esses dias que são considerados dias de exceção, tá bom? E eu tenho, logicamente, aqui o sábado e o domingo, que no calendário padrão do project não está considerado como dia útil de trabalho. Agora, para alterar o período de trabalho, que são as horas durante a semana que vão ser trabalhadas, a gente vai vir aqui ó, nessa guia que é semana de trabalho. Clica sobre a opção padrão e vem em detalhes. Aqui em detalhes a gente vai selecionar segunda a sexta-feira, que é para fazer a mudança, se for necessário, do horário de trabalho padrão. Então olha só, eu vou clicar nessa terceira opção, que é para definir os dias para período de trabalho específico, e aqui eu vou mudar agora, que eu vou tirar 9 e vou colocar 8, e lá no final eu vou tirar 18 e vou digitar 17, e vou clicar em OK. Perceba que eu continuo com 8 horas de trabalho por dia, começando às 8, terminando às 17, com intervalo das 12 às 13. Pessoal, uma dica importantíssima. Toda vez que você alterar as horas de trabalho da semana de trabalho, você vai vir aqui embaixo em opções e aqui no horário de início padrão e término padrão, você vai mudar isso de acordo com a mudança que você fez na semana de trabalho. Então, como eu mudei de 9, eu vou colocar aqui para as 8 e das 18 para as 17. Perceba que no meu caso, eu continuo com 8 horas de trabalho por dia. Agora, se eu tivesse mudado das 8 às 18 horas, eu teria 9 horas de trabalho por dia. Você não pode esquecer de colocar aqui 9 horas. Depois de ter feito isso, eu vou clicar em OK e vou clicar em OK mais uma vez, tá bom? Então, pessoal, a gente mudou aqui o nosso período de trabalho. Depois de ter feito isso, a gente vai vir aqui agora na guia Projeto e eu vou vir em Informações do Projeto, onde eu vou alterar a data de início
desse meu projeto. No nosso caso, esse projeto vai começar no dia 14. Então, vou selecionar a data de início do projeto para 14. Vou clicar em OK e fiz aqui as minhas alterações. Tá joia? Eu vou excluir aqui porque sem querer eu criei uma tarefa, ainda não é hora. Então, depois de ter feito essas configurações, a gente já pode começar a listar as tarefas do nosso projeto. Mas antes de listar as tarefas, eu quero que você verifique no seu software se aqui na barra de status está aparecendo que as novas tarefas vão ser agendadas manualmente ou automaticamente. E aqui a minha dica é: sempre trabalhe no project com tarefas agendadas automaticamente, porque assim você vai usufruir das melhores qualidades do project, que é quando ele começa a calcular automaticamente o início, o término, duração, de acordo com os vínculos das tarefas. Logo mais adiante vocês vão entender isso daí. E para que você mude, caso esteja manualmente aqui no computador de vocês, vocês vão vir na guia Tarefa e aqui dentro do grupo Tarefas, em modo, a gente vai selecionar Agendamento Automático. Então, está aqui o agendamento automático. Confira na barra de status que agora aparece agendado automaticamente. Beleza? E depois de ter feito isso, a gente já pode começar a listar as nossas tarefas no project. Para facilitar um pouquinho, eu criei essa planilha que você pode fazer o download aí também nas descrições desse vídeo. E as tarefas que nós teremos no nosso projeto são essas daqui. Vou selecionar essas tarefas, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui para o project e vou colar todas essas tarefas para o nosso ambiente. Beleza? Vou fazer aqui um ajuste. Perceba que algumas linhas ele quebrou e ficaram algumas mais altas do que as outras. Eu não gosto disso. Então eu vou dar um duplo clique aqui na direita e vou dar um duplo clique aqui nessas linhas também, para que elas fiquem todas bonitinhas, com a mesma altura, para ficar mais fácil até para a gente entender aqui a estrutura do projeto. Inclusive eu vou até abrir aqui um pouquinho mais, fica um pouco melhor para a gente trabalhar quando eu criar minhas tarefas resumo. Beleza? Então, estão listadas as nossas tarefas do projeto. Perceba que eu tenho aqui o nome da tarefa, as durações, ele colocou automaticamente um dia com um ponto de interrogação que ele está te alertando. Olha, essa duração é de um dia, mas fui eu que inseri. É isso mesmo? Aí a gente vai mudar as durações de acordo com o nosso projeto de reforma, tá bom? Então eu vou até abrir aqui um pouquinho mais essa divisão entre a planilha de tarefas e o gráfico de Gantt para que vocês vejam todas as informações. Aqui, pessoal, dentro da nossa planilha, eu já coloquei a duração de cada uma das tarefas. Mas antes de inserir a duração das tarefas, a gente vai fazer uma coisa que é organizar o nosso cronograma, o nosso plano de projeto. E eu estou falando em organizar para que a gente tenha essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de WBS, em português é EAP, que é a estrutura analítica do projeto, mas que no Project, por algum motivo, o pessoal traduziu isso para EDT, que é a estrutura de trabalho. A gente vai inserir uma coluna aqui no projeto que se chama EDT. Então, basta dar um clique com o botão direito sobre o nome da tarefa, seleciona Inserir coluna e digita aí EDT. Vai aparecer para a gente EDT e ele vai inserir essa coluna. Dá um duplo clique aqui na divisão para ele ajustar a largura. Pessoal, perceba que ele fez uma numeração de 1 a 16, que é o número de tarefas. Só que eu vou organizar esse cronograma para ele ficar um pouco melhor. E aqui vocês vão entender agora o conceito de tarefa resumo. Olha só, eu vou selecionar essas 3 tarefas aqui, vou vir na guia tarefa e dentro do grupo cronograma eu vou fazer um recuo para a direita. Fiz um recuo para a direita, olha só o que aconteceu. Agora a gente vai entender tanto essa questão da estrutura de trabalho como a tarefa resumo. Na coluna estrutura de trabalho, quando eu fiz um recuo para a direita nessas 3 tarefas, ele mudou a numeração. Ele colocou essa tarefa aqui agora em negrito. Isso daqui se chama tarefa resumo. Perceba que eu tenho até uma setinha para recolher ou expandir as tarefas que estão aqui embaixo. E na minha estrutura de trabalho, eu percebo agora que eu tenho ponto 1, ponto 2 e ponto 3, que estão dentro dessa tarefa resumo. Essa tarefa resumo vai trazer as informações resumidas dessas 3 tarefas que estão logo abaixo. Tarefas resumo servem para você hierarquizar, para você estruturar o seu cronograma. Dessa forma fica bem mais fácil de gerenciar. Vou continuar fazendo isso. Vou selecionar aqui essas tarefas
e vou fazer um recuo para a direita. Olha só, aconteceu a mesma coisa. E vou seguindo, vou selecionar mais essas 3 tarefas e fazer um recuo para a direita. E na finalização eu vou fazer a mesma coisa, criando aqui um recuo para a direita. Tá joia? Olha só, o que a gente acabou de fazer foi criar uma estrutura para o nosso cronograma, estrutura analítica do nosso projeto. Então ficou parecido aqui agora com a minha planilha. Depois que eu fiz essa estrutura, perceba o seguinte, eu vou inserir as durações das tarefas. Olha só, todas essas tarefas aqui, que são as tarefas resumo, elas não têm duração, tá vendo? Significa o quê? Que essas informações elas vão ser geradas pelo project. Então, não caia em tentação de pegar essas tarefas resumo, que são as que estão em negrito, e colocar duração nelas. Quem vai fazer isso pra gente é o próprio project. Eu vou inserir a duração dessas 2 primeiras tarefas, olha só, 5 dias e 5 dias. Vou clicar aqui então nessa célula e vou colocar 5D. O project vai colocar uma duração de 5 dias. Orçamento da pintura, 5D, 5 dias. Agora a gente vai aprender mais uma coisa, que são os marcos de projeto. Perceba que o fechamento do contrato ele está com uma duração de 0 dias. Significa o quê? Que o project vai entender que isso daqui deixa de ser uma tarefa e se transforma num marco de projeto, que é uma data importante, uma data relevante para o projeto que você quer manter controle, quer monitorar essa data. Então eu vou vir aqui no project e vou digitar aqui 0D. Olha só o que vai acontecer. Se você olhar aqui para a área do gráfico de Gantt, algumas mudanças já aconteceram. As tarefas resumo deixaram de ser uma barra e se transformaram numa chave que mostra o agrupamento das tarefas que estão dentro dela. E essa tarefa aqui deixou de ser uma tarefa e se transformou num marco de projeto. Olha só, ele até virou um símbolo diferente, que é um losango, e mostra uma data para mim agora, tá joia? Isso é um milestone, ou um marco de projeto, beleza? Agora a gente vai continuar aqui inserindo as datas das demais tarefas. Lembrando que as tarefas resumo a gente não vai inserir. Perceba que no orçamento e contrato agora ficou em negrito e eu tenho aqui as durações embaixo e ele pega a maior duração e coloca na tarefa resumo. Isso daqui ainda vai mudar quando a gente criar os vínculos nas tarefas daqui a pouco. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha, olha só. As durações dessas tarefas são 1 dia, 2 dias e depois 1 dia de novo. Então vou apagar, vou colocar aqui 1D, 2D, 1D e 1D. Beleza. Logo mais embaixo, as próximas tarefas têm duração de 1, 2 e 3 dias. Então vou vir aqui no project, vou colocar aqui ó, 1D, 2D e 3D. E aqui embaixo, na parte de finalização, duração de 1 dia e 0 dias. Significa então que isso vai se transformar num marco de projeto. Então vou vir aqui e mudar. E agora a gente já inseriu as tarefas, já criamos as tarefas resumo, já criamos alguns marcos do projeto. E o próximo passo é criar o vínculo entre as tarefas, tá bom? Para criar o vínculo entre as tarefas, a gente vai recorrer aqui mais uma vez para a nossa planilha. Eu já coloquei quais vão ser os vínculos entre as tarefas. Pessoal, importante, eu vou vir aqui no Project, vou abrir um pouquinho mais essa lista aqui da planilha de tarefas e perceba que eu tenho uma coluna que estava escondida aqui que é predecessoras, tá? No Project, a gente cria vínculo entre as tarefas. O que eu quero dizer com isso? Que uma tarefa, às vezes, vai precisar terminar para que a próxima comece. Existem vínculos em que uma tarefa pode começar junto com outra. E ainda existem vínculos que as tarefas precisam terminar juntas. Ou até um vínculo inverso, de início e término. Todos esses tipos de vínculos, latências e demais informações sobre dependências entre tarefas, que são predecessoras e sucessoras, você vai encontrar no e-book que está na descrição do vídeo, que você vai ter todo o referencial teórico para entender o passo a passo do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, tarefas predecessoras, o que eu quero dizer com isso? Qual que é a tarefa que vem antes, que precisa acabar para eu começar a próxima? É justamente isso que a gente vai inserir aqui no Project, tá joia? Existem algumas maneiras da gente fazer isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui que o orçamento da pintura ela vai começar depois que eu fizer o orçamento de elétrica. Perceba que cada tarefa tem uma linha aqui, ó. Não confunda com a estrutura de trabalho. Perceba que eu tenho uma linha sequencial. O orçamento de elétrica está na linha 2. Então,
Na coluna predecessora, eu vou colocar aqui o número 2. E olha só o que vai acontecer. Ele criou um vínculo entre as duas tarefas. Perceba que quando a tarefa orçamento de elétrica acaba, a tarefa orçamento da pintura começa. Então eu tenho um vínculo aqui de término e início. Importante, o project, por padrão, vem configurado para que todo vínculo seja de término e início. Tá joia? Eu vou criar um vínculo entre essas duas tarefas aqui agora, de uma outra forma. Se você vier na guia tarefa e encontrar esse cadeadinho aqui, ó, ele vai vincular as duas tarefas que estão selecionadas. Então eu vou clicar aqui e olha só, criou um vínculo de modo que agora eu consigo chegar lá, depois que acabar o orçamento da pintura, eu consigo chegar na data do fechamento que vai acontecer dos contratos. Beleza? Aqui agora vem uma outra questão. Eu posso muito bem realizar o orçamento dessas duas tarefas ao mesmo tempo. E então eu vou mudar o tipo de vínculo para início-início. Como é que eu faço isso? Eu tanto posso digitar aqui 2ii, que o project vai entender que é a predecessora 2, mais com o vínculo início-início. Ou então a gente vai vir aqui na guia exibir e eu vou selecionar a opção detalhes. Ele vai abrir essa caixa desse formulário de tarefas logo mais embaixo. Vou clicar com o botão direito, vou selecionar predecessoras e sucessoras. E aqui agora, perceba que eu estou com a tarefa selecionada. Aqui embaixo ele me mostra a predecessora, que tem o ID 2. O tipo de vínculo está término início. Eu vou mudar para início-início e vou clicar em OK. Olha só que legal. Agora o vínculo entre essas duas tarefas é de início-início, ou seja, as duas tarefas começam juntas, tá bom? Então, pessoal, basicamente a questão dos vínculos é assim que se faz. Eu vou utilizar aqui agora essa planilha para copiar esses dados para agilizar aqui um pouquinho. Mas perceba que cada número desse refere-se à tarefa predecessora. Olha só, remoção da fiação. Eu só começo depois que tiver o fechamento do contrato, que está na linha 4. Aqui, ó, em serviços preliminares, eu tenho dois vínculos. Os serviços preliminares começam depois que eu fecho o contrato e os serviços preliminares que são da pintura, elas começam junto com a passagem da fiação, tá bom? Então eu vou copiar esses valores aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no Project, vou pegar essa tarefa que é aqui que começa, tarefa e colar. Então, colei os vínculos aqui no Project já. Perceba que no meu gráfico de Gantt, eu já tenho agora todos os vínculos criados. Existe ainda um outro detalhe importante. No nosso projeto exemplo, a gente não vai utilizar, mas em alguns projetos provavelmente você vai utilizar isso daí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa tarefa aqui, que é a limpeza, e a limpeza, ela acontece depois de várias outras tarefas, ela tem várias predecessoras. Mas ela acontece depois da pintura da parede. Só que ela está acontecendo, se você olhar aqui no gráfico de Gantt, ela está acontecendo logo em seguida que eu termino de pintar. Mas digamos que o pessoal da pintura pediu para que esperar uns 2 dias depois que a pintura da parede secar para eu fazer a limpeza, para não acontecer nenhum problema. Como é que eu faço isso? Quando eu quero uma folga entre o vínculo de duas tarefas, a gente cria uma latência. Se você quiser saber um pouco mais sobre latência, no e-book aí você vai encontrar essa informação. Então eu vou vir aqui, ó, em limpeza, eu tenho aqui embaixo no formulário de tarefas, aqui a tarefa pintura da parede, que é uma tarefa predecessora. E eu tenho na direita a coluna latência. Então digamos que eu queira uma folga de 2 dias depois da pintura para fazer a limpeza. Eu vou vir aqui, vou digitar o número 2 e vou clicar em OK. Dá só uma olhada no que aconteceu aqui. Ele criou uma folga de 2 dias para começar a próxima tarefa. Se você colocar, ao invés de um número positivo, um número negativo, você vai perceber que ele vai criar uma latência para trás, ou seja, ele vai sobrepor as tarefas. Então, se eu colocar -2, ó, antes de acabar, ele já começou a tarefa seguinte 2 dias antes, tá bom? Isso é o que a gente chama de latência. Eu vou voltar aqui para 0, porque no nosso caso a gente não vai trabalhar com latência, mas apenas para vocês entenderem esse conceito. Como vocês devem ter notado, como o meu tipo de tarefa está agendado automaticamente, perceba que conforme eu fui inserindo os vínculos, o Project foi alterando para mim as datas de início e término das tarefas. Agora eu tenho um cronograma que segue aqui uma linha do tempo. Eu vou vir aqui agora na guia Exibir e vou desmarcar a opção Detalhes.
vai sumir o formulário de tarefas. Depois que a gente criou essa nossa estrutura, a gente vai clicar aqui na guia Formato e a gente vai selecionar a opção Tarefa Resumo do Projeto. Ela vai me mostrar agora, em relação ao meu projeto, um resumo total. Perceba que o meu projeto inteiro agora tem 12 dias de duração, começa no dia 14 e termina no dia 29. Outro detalhe que é importante que vocês vejam é essa questão das tarefas resumo. Perceba que ele me mostra agora o início e o término mais distante, no caso do término, das tarefas que estão agrupadas dentro dessa tarefa resumo. Perceba que dentro desses 3 primeiros itens aqui, cada um tem duração de 5 dias, aqui é um marco de projeto, não tem duração de dia nenhum. Ela começa na data mais anterior, na segunda, dia 14, e termina na sexta, dia 18. Então, na tarefa resumo, ele me mostra a maior duração, a data mais antiga e a data mais adiante. Olha só aqui em instalações elétricas. Perceba que se eu somar aqui, ó, 1, 2, mais 2, 4, mais 1, 5. Bom, o Project não está me mostrando essa duração aqui dessa soma. O resumo é o quê? É a data mais antiga até a data mais no término. Então ele está pegando aqui na segunda, dia 21, terminando na quinta, dia 24. E eu tenho uma duração para acontecer todas essas 4 tarefas, elas têm que acontecer em 4 dias, tá bom? Então, quando eu coloco aqui a opção Tarefa Resumo do Projeto, ele está me mostrando uma grande tarefa resumo que engloba o meu projeto inteiro e me mostra a duração inteira do meu projeto. Então eu vou desmarcar aqui, era só para vocês terem uma noção global do projeto. Agora a gente já criou as tarefas, já inserimos a duração e já inserimos também os vínculos entre as tarefas. O próximo passo é cadastrar os recursos que vão ser necessários para executar essas tarefas e depois atribuir esses recursos para cada uma das tarefas. Para cadastrar os recursos do Project, basta vir aqui na guia Exibir e selecionar a opção Planilha de Recursos. É aqui que a gente cadastra os recursos do nosso projeto. Existem 3 tipos de recursos no Project, que são recursos do tipo trabalho, material e custo. Os recursos do tipo trabalho são tanto equipamentos como mão de obra que vai executar propriamente as tarefas, os materiais necessários para que a tarefa seja executada, e custos são taxas, viagens, hospedagens que você queira atribuir à execução de alguma tarefa, tá bom? No nosso exemplo, a gente vai trabalhar apenas com recursos do tipo trabalho e material. Então, eu vou vir aqui na coluna nome do recurso, vou abrir ela um pouquinho, só para ficar um pouco melhor na hora de inserir os nomes dos recursos. Mais uma vez, na nossa planilha, eu já criei aqui uma tabela onde eu tenho todos os recursos que a gente vai utilizar no nosso projeto para ficar um pouquinho mais fácil para a gente utilizar aqui no Project e não perder tanto tempo. Então eu vou selecionar aqui os recursos, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no Project, na guia tarefa, eu vou colar. Perceba que por padrão o Project já cria os recursos como sendo do tipo trabalho. Só que esses recursos aqui, a partir de fiação, são do tipo material. Vou mudar aqui e vou puxar até lá embaixo para a gente ter aqui os recursos cadastrados da maneira correta. Importante, pessoal, recursos do tipo trabalho, você vai inserir qual que é a taxa padrão, que é o quê? Quanto que vai ser pago por esse recurso, por dia, por hora, por semana, por mês, tá bom? E aqui na coluna unidades máximas é onde você vai informar a quantidade que você tem desses recursos. Perceba que esses campos aqui estão em percentual, mas eles também poderiam estar em casas decimais. Por exemplo, digamos que nessa obra a gente vai ter 2 eletricistas à disposição. Então, bastaria eu colocar aqui 200, que o Project vai entender que eu tenho 2 eletricistas à disposição. Agora, se eu deixar 100, significa que eu tenho apenas um eletricista. O conceito é esse, tá joia? Se você não gosta dessa visão em percentual, você pode vir aqui na guia Arquivo, Opções, e aqui em Cronograma. Dentro do cronograma, a gente pode mudar as unidades de atribuição para decimal. Vou clicar em OK e olha só, ele muda para o numeral, tá bom? No nosso caso, eu vou voltar aqui e vou deixar em percentual, que é o padrão do Project. Então, vou colocar porcentagem, beleza. Aqui a gente vai inserir a taxa padrão, que é o custo de cada um desses recursos. Só que aqui, ó, perceba que está por hora. Eu vou precisar mudar isso daqui para o custo por dia. O proprietário, que é o dono da obra, ele não vai custar nada para o projeto, então eu vou deixar 0.
Agora, o eletricista, ele recebe 150 por dia. Então, eu vou colocar 150/D. Olha só, o Project já entendeu que a taxa padrão é de R$ 150 por dia. O ajudante é R$ 100 por dia. O pintor é 150 por dia. O ajudante de pintor é 100 por dia. E a diarista é 100 por dia. Tá bom? Então, a gente inseriu a taxa padrão e o Project vai pegar essa informação de custo para calcular conforme a quantidade de dias que tiverem as durações da tarefa. Ou então, a quantidade de trabalho, que é um conceito um pouco diferente. Todos esses conceitos aqui sobre os tipos de trabalho também eu coloquei no e-book que vocês podem fazer o download aí na descrição do vídeo. Então, agora eu vou colocar os custos desses materiais que eu vou utilizar no projeto. Então, eu vou dar uma olhada aqui na planilha. Esses daqui são os custos, então eu vou ter 80, 15, 11, 39. 80, 15, 11, 39 e, por fim, 56 e 198. Tá joia? Uma outra informação que a gente precisa colocar nos recursos do tipo material é a unidade do material. A fiação que eu vou utilizar custa R$ 80. O que custa R$ 80? Ah, é o rolo de 50 metros. Então, na unidade do material, eu vou colocar 50 metros, que é para eu lembrar que se numa determinada tarefa eu precisar utilizar 3 rolos de 50 metros, aí eu já sei qual que é a referência do preço. As tomadas, é a unidade. Interruptores também é unidade, lâmpadas é unidade, luminárias é unidade, e a tinta. O que custa R$ 198? A tinta. Mas qual que é a unidade? É a lata de 18 litros. Então eu vou colocar aqui. Uma lata de 18 litros custa 198. E aí, quando a gente for atribuir esse recurso, você vai entender por que eu coloquei a unidade no material. Tá joia? Temos aqui os nossos recursos cadastrados. Agora a gente vai atribuir esses recursos lá para as nossas tarefas. Então, para voltar para aquela área do gráfico de Gantt, é só você vir aqui no gráfico de Gantt. A gente vai vir e voltar para aquela tela de entrada. Eu vou agora clicar na guia Recurso e vou selecionar a opção Atribuir Recursos. Vou clicar na tarefa Orçamento de Elétrica. Bom, quem vai fazer o orçamento de elétrica? O orçamento de elétrica vai ser feito pelo proprietário. Então eu vou clicar aqui em Proprietário e vou clicar em Atribuir. Olha só, o proprietário foi atribuído para a tarefa. Vou vir aqui ainda no orçamento da pintura. Quem vai realizar o orçamento? É o proprietário da obra. Então, vou atribuir ele também para esse recurso. Aqui, fechamento do contrato, eu não vou ter ninguém. Remoção da fiação antiga. Se você quiser cadastrar os recursos, eu vim aqui na planilha, onde eu também coloquei quais são os recursos necessários para cada tarefa. Então, a remoção da fiação antiga vai ser executada pelo eletricista e pelo ajudante do eletricista. Então, olha só, eu vou selecionar aqui o ajudante do eletricista e vou atribuir. O Project já calcula as unidades, que é 100%, significa que é um ajudante, e o custo, R$ 100. Por quê? Porque a duração é de um dia e o ajudante recebe R$ 100 por dia. Agora eu vou vir aqui no eletricista e vou atribuir ele também para a tarefa. Olha só, 100%, que é um eletricista, e R$ 150 por dia. A tarefa tem duração de um dia. Juntando os dois recursos, essa tarefa vai ter um custo de R$ 250. Agora eu vou atribuir os recursos para passar a nova fiação. Então eu vou precisar de eletricista. Vou selecionar aqui o eletricista, o ajudante. Vou atribuir também eletricista e a fiação. A fiação eu vou atribuir, só que eu vou precisar de 5. Vou precisar de 5 unidades. Então, vou colocar aqui 5 unidades, pressionar Enter e atribuir 5 rolos para essa tarefa. Se você quiser vir conferindo, nessa planilha eu coloquei as quantidades. Olha só, coloquei aqui 5 rolos da fiação. Tá joia? Vou mudar aqui agora para a instalação de tomadas e interruptores. Vou atribuir o eletricista, o ajudante. Vou colocar aqui a quantidade de lâmpadas e interruptores. Então, são, na verdade, tomadas e interruptores, né? São 12 tomadas e 10 interruptores. Então, interruptores vão ser... Vou vir direto aqui, vou colocar 10 e pressionar Enter. E nas tomadas eu vou vir aqui e vou colocar 12 e pressionar Enter. Ele já atribui nas quantidades aqui para mim. Volto aqui agora, seleciono a próxima tarefa, instalação de lâmpadas e luminárias. Então, eu vou colocar primeiro o eletricista, o ajudante de eletricista,
Vou colocar ainda, agora, vamos ver aqui as quantidades. São 18 lâmpadas e 18 luminárias. Então, vou selecionar aqui as lâmpadas, vou digitar 18 nas unidades e luminárias também são 18, pressiono Enter. E ele já vai calculando aqui os custos para a gente. Serviços preliminares, vamos dar uma olhada, ajudante de pintor. Então, vou selecionar aqui o ajudante de pintor e atribuir. A próxima tarefa é a pintura do teto. Então, eu vou ter o pintor, o ajudante e 2 latas de tinta. Então, olha só, vou colocar aqui o pintor, o ajudante de pintor e a tinta que está lá embaixo são 2 latas de tinta e pressiono Enter. Aqui, na pintura da parede, eu vou colocar o ajudante de pintor, vou colocar o pintor e vou colocar agora 4 latas de tinta e pressionar Enter. Perceba que ele vai calculando para a gente o custo. A limpeza fica por conta da diarista, vou atribuir ela para o recurso. Tá joia? Vou fechar aqui agora e se eu vier no meu gráfico de Gantt, eu já consigo ver que eu tenho os recursos atribuídos para o nosso projeto. Se eu abrir aqui um pouquinho ainda, vocês vão notar que tem uma coluna que são os nomes do recurso. Eles também podem ser atribuídos por aqui, tá bom? Mas, por padrão e por prática, é um pouquinho melhor atribuir utilizando aqui a atribuição de recursos. Uma outra forma de atribuir os recursos para as tarefas é vindo aqui na guia Exibir, seleciona Detalhes, e aqui a gente vai clicar com o botão direito e selecionar Recursos e Predecessoras, e aqui a gente pode escolher os recursos que a gente quer atribuir para a tarefa que está selecionada aqui em cima. Tá joia? Esse também é um caminho. Vou desmarcar essa opção e vou voltar aqui para o nosso gráfico de Gantt. Vou recolher aqui um pouquinho para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Pessoal, depois que a gente atribuiu os recursos, vocês vão notar que apareceram alguns bonequinhos vermelhos aqui na coluna que é de indicadores do projeto. Esses bonequinhos vermelhos, eles significam superalocações de recursos. O projeto está te dizendo o seguinte, olha, você não tem recurso suficiente para executar essa tarefa. Olha só que interessante. Perceba que essas 2 tarefas, que são instalação de tomadas e interruptores e a instalação de lâmpadas e luminárias, cada uma tem uma duração de 1 dia. E aqui, elas estão acontecendo no mesmo dia. E eu tenho apenas um eletricista no meu projeto e apenas um ajudante de eletricista no meu projeto. Então, pessoal, quando o Project nos mostra isso, significa que tenho tarefa de mais para recurso de menos. Qual seria uma das formas de resolver esse problema? Olha, se eu só tenho um eletricista e tem 2 tarefas acontecendo no mesmo dia que precisam do eletricista, então eu vou ter que fazer alguma coisa para que essas tarefas não aconteçam mais no mesmo dia. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a instalação das lâmpadas e nas predecessoras eu vou apertar F2, vou digitar ponto e vírgula e vou colocar que essa tarefa só acontece depois que eu terminar a instalação de tomadas e interruptores, que está na linha 8. Vou colocar aqui o número 8, pressionar Enter e olha só. Agora essa tarefa começa depois que a predecessora acaba. Não tenho mais a superalocação. Aconteceu a mesma coisa aqui na pintura do teto e parede. Essas tarefas começaram juntas, mas eu só tenho um pintor. Então, eu tenho um problema. Então, eu vou colocar que a pintura da parede, ela só vai acontecer quando a pintura do teto acabar. Então, a minha predecessora vai ser a linha 12. Vou vir aqui, pegar F2, digitar ponto e vírgula, que é para atribuir mais uma predecessora, e digitar 12. Olha só, joguei isso daqui lá para frente. Agora, ele está falando o seguinte, olha, essas 2 tarefas aqui, que são a elaboração dos orçamentos, feitas pelo proprietário, também está tendo uma superalocação. Eu preciso resolver essa superalocação, o proprietário não me custa nada ao projeto. E ele pode muito bem realizar essas 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, pessoal, nesse tipo de situação, nem tem por que você resolver essa superalocação. Se depois você quiser acessar o nosso curso e aprender ainda mais sobre o Project, aqui na guia Recursos existem opções de nivelamento de recursos, onde a gente pode resolver os problemas de superalocação. Mas nesse projeto que a gente está criando, a gente não vai trabalhar com isso. Bom, pessoal, terminamos então de atribuir os recursos para as tarefas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na guia Formato e vou marcar de novo tarefa resumo do projeto. Olha só que interessante. Depois das mudanças que a gente fez, o nosso projeto agora aumentou a duração.
ele tem uma duração agora de 14 dias, tá bom? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, inserir coluna, e eu vou inserir a coluna que se chama custo, porque eu vou conseguir ver o custo de cada uma das tarefas e o custo da tarefa resumo, que engloba o custo das tarefas que estão logo abaixo. Olha só que interessante. Agora a gente já tem, inclusive, o valor total do nosso projeto, que ele está custando R$ 6.288. Isso é, sem dúvida, uma informação muito importante do nosso projeto. Agora, pessoal, que a gente terminou de cadastrar os recursos, digamos que a gente finalizou todo o planejamento do cronograma e esse projeto está prestes a começar. Assim que você encerra o seu cronograma, você precisa fazer um passo que é salvar a linha de base do seu projeto. A linha de base vai servir como uma ferramenta para comparar o planejado do seu cronograma com o que realmente aconteceu. Afinal de contas, o Project não serve só para criar o cronograma ou o plano do seu projeto. Ele também serve para você controlar o andamento desse cronograma que você criou, tá bom? Então, para salvar uma linha de base é bem simples. Basta vir aqui na guia Projeto e dentro do grupo Cronograma a gente pode definir uma linha de base. Eu vou clicar na opção Definir linha de base e o Project ele nos dá a opção de salvar até 11 linhas de base. Perceba que eu tenho aqui várias opções. A gente vai salvar apenas uma, a gente vai salvar uma linha de base para o projeto inteiro. E vou clicar em OK. Aparentemente não aconteceu nada, mas o que o Project fez foi salvar todas as informações do projeto colocadas até aqui. Agora, se eu quiser exibir essa linha de base, eu posso vir aqui na guia Formato e dentro do estilo de barra, linha de base, eu vou selecionar a linha de base que eu salvei. Olha só, essa linha de base foi salva na segunda, 7/8. Então vou selecionar aqui e olha só o meu gráfico gigante. Ele colocou uma barrinha cinza abaixo das barras de duração e das tarefas resumo. Essa barra cinza, ela vai ficar fixa, ela não se move mais. Qualquer alteração que eu fizer no projeto a partir de agora vai ser considerada como um controle, um monitoramento e andamento do seu projeto. Então, se alguma coisa atrasar, você vai ver aqui o deslocamento entre a barra azul e a barra cinza. Tá joia? Então, a gente fez aqui agora foi salvar a linha de base do nosso projeto. Se você quiser ver as estatísticas ou como está o seu projeto, você pode vir aqui na guia Projeto, Informações do Projeto e selecionar a opção Estatísticas. Aqui ele vai nos mostrar algumas informações bem básicas, como o início atual, o término previsto, o que está salvo na linha de base, por enquanto está tudo igual, não teve nenhuma variação. A gente também não inseriu os valores reais. E aqui embaixo a gente tem a duração da linha de base, a atual, restante e a real. E aqui o custo total, o que já foi gasto, o que está salvo na linha de base. Essas informações aqui são importantes. Perceba que a duração não teve nada concluído e o trabalho também não teve nada concluído. Vou fechar aqui e agora a gente vai fazer o quê? O controle e a atualização do nosso cronograma. Para fazer isso também não é difícil. Digamos que você encerrou o planejamento, digamos que essa reforma começou e a gente agora vai informar aqui as datas atuais, as que realmente estão acontecendo do projeto. Então, pessoal, como o projeto está numa data futura, o Project tem uma função aqui que a gente consegue atualizar o projeto para uma data futura, como se as coisas tivessem acontecido conforme planejado. E isso fica aqui, ó, na guia Projeto, Status, Atualizar Projeto. A gente vai definir uma data para atualizar esse projeto. Então eu vou selecionar aqui a data do dia 22. No dia 22 de agosto, vou clicar em OK. Perceba que ele atualizou o meu projeto até uma determinada data. Eu vou clicar aqui na coluna Custo, Inserir coluna e vou escolher a opção Percentual concluído. Olha só, o Project ele preencheu para mim o percentual concluído de cada uma das tarefas conforme a data que eu atualizei, que foi o dia 22/8. Então, se tudo acontecer conforme planejado, no dia 22/8 eu vou ter esses percentuais concluídos. Inclusive que a passagem da fiação está com 50% concluído. Onde é que eu informo a questão das datas reais que estão acontecendo e inclusive o percentual concluído das tarefas? A gente vem aqui na guia Exibir
e em tabelas a gente vai selecionar a tabela controle. Na tabela controle, a gente pode inserir o início real das tarefas e o término real. Como eu atualizei o projeto para o dia 22, como se tudo acontecesse conforme planejado, o Project já preencheu isso daqui para mim automaticamente. Mas digamos, eu vou até abrir aqui essa coluna, digamos que a passagem da nova fiação, ela não começou na terça. Ela começou, na verdade, na quarta-feira, dia 23. Olha só o que aconteceu com o nosso projeto. O Project agora gerou um deslocamento entre a barra azul e a cinza. Lembrando que a barra cinza é a linha de base do nosso projeto, é aquilo que foi salvo. E a barra azul é o que eu estou atualizando do projeto que a gente criou. A gente vai ver que agora o nosso projeto está atrasado por conta desse descolamento entre as tarefas do projeto e a linha de base, tá bom? Inclusive, o Project tem uma visão que é o gráfico de Gantt de controle. Se você estiver na guia Exibir, você vai vir aqui no canto esquerdo, onde está gráfico de Gantt, e selecionar a opção Gantt de controle. Ele vai mostrar essas barras vermelhas que vão indicar o deslocamento das tarefas, e aqui você consegue ver a tarefa que atrasou, que está com 50% concluído. Tá joia? Vou voltar aqui para o gráfico de Gantt normal e a gente vai para uma outra tabela. A gente vai agora para a tabela variação. Olha só, a tabela variação me mostra a variação de início da tarefa e a variação de término. O que isso quer dizer? Ele está me mostrando que essa tarefa aqui, ó, que é a passagem da nova fiação, ela teve uma variação de início de um dia. Lembra que ela estava planejada para começar no dia 22? Olha só o início da linha de base, dia 22/8. Só que ela começou no dia 23. Então ela atrasou um dia. Se ela for executada na duração proposta, ela vai terminar um dia atrasado. E esse um dia que essa tarefa atrasa impacta o meu projeto inteiro. Perceba agora que o meu projeto está terminando lá na frente, com um dia de atraso. E aí é que a gente consegue começar a entender todo o poder que o Project tem para analisar o cronograma que nós desenvolvemos. Agora eu vou voltar aqui para a minha tabela de entrada, que é a tabela que a gente está acostumado a ver quando a gente abre o Project. Claro que a gente inseriu algumas novas colunas, como o custo, o percentual concluído e a estrutura de trabalho. E agora, pessoal, a gente já está finalizando esse nosso projeto. A gente vai dar uma olhada em relação à linha do tempo, que também é algo bem útil e bem legal de se utilizar. Então a gente vem na guia Exibir, linha do tempo, e aqui nós temos a linha do tempo. Eu vou abrir ela um pouquinho mais para ficar mais visível. Como é que a linha do tempo funciona? Ela nos mostra ao longo do tempo, que é a data de início e término do projeto inteiro, algumas tarefas que você queira monitorar de modo visual, gráfico. E acaba que é muito útil para você colocar numa apresentação, para você colocar num determinado relatório do projeto. Aqui no nosso caso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa barra aqui para pegar o projeto inteiro e eu vou selecionar algumas tarefas para aparecerem na linha do tempo. E é bem fácil fazer isso. Olha só, vou pegar essa tarefa resumo, que é o orçamento do contrato, vou clicar com o botão direito e vou adicionar a linha do tempo. Olha só, ela apareceu aqui a duração dela ao longo da linha do tempo. Vou selecionar instalações elétricas, vou fazer a mesma coisa, vou incluir também a pintura, vou adicionar a linha do tempo e a finalização, que são as tarefas resumo que normalmente a gente coloca. Outra coisa que eu quero fazer aqui é pegar os marcos de projeto, que é o fechamento do contrato, e atribuir a linha do tempo, e a conclusão também, eu vou colocar aqui, adicionar a linha do tempo. Então a gente tem aqui essas informações, tá bom? Uma outra coisa legal é que você, eu quero saber quando é que vai acontecer a passagem da fiação para eu acompanhar esse serviço. Então eu vou selecionar a tarefa passagem da fiação e vou adicionar a linha do tempo. Mas aqui não ficou legal o destaque dela, então eu vou clicar sobre ela. Aí você já vem direto aqui para a guia formato, e aí a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, exibir como texto explicativo. Aí ele me mostra essa tarefa fora das barras internas. Outra coisa legal é que a gente consegue ver que esse grupo dessa tarefa resumo está concluído, instalações elétricas está parcialmente concluído, ele ainda me mostra o percentual concluído aqui nos detalhes, a pintura também não está toda concluída, ele vai me mostrando essas informações aqui. A linha do tempo ela é bastante útil. E o mais legal é que você ainda pode copiar essa linha do tempo para colocar no PowerPoint, para colocar em algum arquivo. Então, para fazer isso, se você estiver na guia formato da linha do tempo,
você pode vir aqui, ó, copiar linha do tempo, você seleciona para onde você quer copiar, e aí você cola essa linha do tempo como imagem lá no PowerPoint, no Word, em algum relatório que você estiver realizando, tá bom? Então a linha do tempo ela é bastante útil para isso. Você ainda pode formatar essa linha do tempo. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor dessa barra aqui para um verde, olha só, você pode fazer as formatações que você desejar, beleza? Então, linha do tempo é isso. Vou vir aqui na guia Exibir, vou desmarcar a opção linha do tempo. E agora, vou mostrar para vocês que o Project já tem alguns relatórios padrão. Tem relatórios que você pode utilizar para mostrar o status do seu projeto. Então, vou vir aqui na guia Relatório e eu vou vir aqui em Painéis, Visão Geral do Projeto. Aqui a gente consegue ter uma visão geral do nosso projeto, o percentual concluído do projeto. Aqui a gente tem o percentual concluído por tarefa resumo. Aqui a gente tem os marcos de projeto que ainda estão vindo pela frente. Existem outros relatórios já pré-definidos, como o relatório de custo, por exemplo, onde você pode ver o custo total, quanto que ainda falta para o seu custo ser concluído, o percentual concluído do projeto, e aqui a gente ainda tem algumas variações em relação ao status do custo do projeto que você elaborou no Project, tá joia? Então depois você pode vir aqui na guia Relatório e conhecer alguns novos relatórios que o Project nos mostra. Lembrando que essa guia Relatório, ela começou a ser exibida a partir da versão 2013 do Project. Então se você está acompanhando essa aula através do Project 2010, você não vai encontrar aí algumas informações. E por fim, se você quiser imprimir o seu projeto, você pode fazer isso através da guia Arquivo. Mas antes, eu vou vir aqui na guia Tarefa e vou selecionar Gráfico de Gantt e a gente vai ter essa tabela exibida. E aí tem um detalhe importante na hora de imprimir o Project, um projeto no Project. Vem aqui na guia Arquivo, Imprimir, e aqui você vai visualizar o seguinte, olha só. Perceba que você tem as tarefas, as colunas que estão exibidas. O Project ele vai mostrar na impressão exatamente a tela que você está utilizando lá no Project. Então a gente não está no gráfico de Gantt com essas colunas exibidas, ele vai imprimir exatamente isso. Se eu vier aqui embaixo e mostrar para ver múltiplas páginas, ele vai imprimir 2 páginas dessa forma. Então, se você quiser utilizar dessa forma, você vai precisar imprimir em 2 páginas, recortar e colar, por exemplo, para colocar na parede do escritório do projeto, tá bom? Se você voltar lá e mudar, por exemplo, digamos que eu venha aqui para a planilha de recursos. Isso daqui é o que está aparecendo na tela do Project. E eu for lá e imprimir, olha só o que ele vai imprimir. Ele vai imprimir exatamente a planilha de recursos. E aí tem um outro detalhe. Se eu voltar para o gráfico de Gantt e esconder, por exemplo, eu vou clicar aqui e ocultar essa coluna, ocultar a coluna de custo e eu vou ocultar a coluna de predecessoras e de nome dos recursos. Então eu ocultei essas colunas, vou trazer essa divisão aqui um pouquinho mais para cá. Estou apenas com essas colunas exibidas. Vou ainda fazer um ajuste para aparecer a data certinho. E olha só, se eu voltar lá para imprimir, perceba o seguinte, agora ele me mostra só as colunas que estão visíveis na visão de projeto que você está utilizando, tá bom? Isso é importante para você ter uma noção aí de como vai sair a sua impressão do projeto. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria compartilhar com vocês a criação de um projeto exemplo, né, mas que seja um pouco didático, para vocês entenderem aí o passo a passo na criação de um projeto do zero dentro do MS Project. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de baixar aí o e-book com um referencial teórico para a criação desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até breve.